Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 20 de agosto. Já está definido o possível adversário do Glorioso nas quartas de final da Copa Libertadores, caso, logicamente, a gente confirme a nossa classificação nessa quinta diante da LDU. Por sinal, na chegada da delegação do Botafogo lá em Quito, a polícia se perdeu, errando o caminho do aeroporto até o hotel. Pois é, já começou o confronto, sejamos sinceros. Além disso, a gente vai trocar uma ideia sobre o mercado da bola. O Botafogo elevou a sua proposta pelo Alix Vinícius e também falaremos, claro, sobre essa situação do Textor e da Eagle. Ontem, o Textor deu uma declaração super importante que faço questão de trazer aqui. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza para você deixar o seu like, para clicar também no botão hypar logo na sequência, porque dessa maneira o YouTube ele vai distribuir melhor o conteúdo e com isso mais botafoguenses vão passar a conhecer o nosso trabalho. Dessa forma a gente consegue, claro, seguir crescendo. Inscreva-se, portanto, clique no sininho para ativar as notificações, nos ajude a bater as nossas metas e fique sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo. Dito isso, vamos em frente. Fogão, você sabe bem que nessa história envolvendo Textor, SAF Botafogo, Eagle / Ares, já tivemos vários desdobramentos, várias camadas, várias informações, notícias, versões, uma guerra de narrativas, por assim dizer. E o dia de ontem, inclusive, foi bastante movimentado em relação a isso, foram várias as notícias sendo publicadas. No fim do dia, o Textor deu uma declaração, fez ali um pronunciamento que chamou a atenção de todo mundo, apontando um cenário que ninguém mais poderia imaginar, uma conciliação dentro da rede multiclubes. Pois é, teve isso. Então vamos às aspas de John Textor, começando aqui, claro, pelo fato. Abre aspas, notícias sobre um cronograma específico para a realização de uma oferta de aquisição não são verdadeiras. Parêntese, só para você entender. Antes desse posicionamento do Textor, dessa declaração, saiu uma notícia dizendo que a Eagle / Ares já havia estipulado um preço para a recompra da SAF Botafogo na faixa aí dos 100 milhões de euros, mais de 600 milhões de reais, abaixo até daquilo que a gente estava projetando, considerando toda a valorização da marca, o faturamento que deve ser gerado nessa temporada, enfim, abaixo desse valor, mas que o Textor teria até o dia de hoje para apresentar as garantias. Esse prazo, contudo, poderia ser renegociado. E o Textor aqui nessa declaração está dizendo que não existe tal cronograma tão específico assim. Então fecha parênteses só para deixar isso bem claro. Estamos tendo conversas produtivas dentro da Eagle para resolver todas as divergências entre os acionistas e tomar uma decisão sobre nossa futura estratégia de negócios. A compra pela gestão é apenas uma das opções que foram consideradas. Parêntese novamente. Passando a SAF Botafogo da Eagle Holdings para Eagle Cayman. Essa é uma possibilidade, né? Que ainda segue ali como uma alternativa que pode vir a acontecer, vamos dizer assim. Só que aí é que vem a parte da declaração que pegou todo mundo de surpresa. É provável que permaneçamos unidos em nossa atual rede multiclubes. Ou seja, depois de tudo isso, a SAF Botafogo seguiria a Eagle Holdings e o Textor, acredito, também seguiria junto ali dos atuais acionistas, né? A gente está falando da Ares, da Iconic, da Michelle, enfim. Pegou todo mundo de surpresa porque em meio a essa guerra jurídica, quem poderia imaginar que essa seria uma opção, uma alternativa? A gente já estava pensando aqui, se o Textor pegar o Botafogo e ele vai se juntar com o Marinax, mas também pode acontecer da SAF Botafogo ficar na Eagle Hold, mas sem o Textor, porque a Ares e demais acionistas não querem mais o Textor controlando nada, mas se o Botafogo ficar dentro da rede multiclubes atual, o Textor vai ter alguma ingerência, ele vai ter algum poder? Como que vai funcionar isso? Meu irmão, são tantas as perguntas que a gente segue com um grandíssimo ponto de interrogação no nosso horizonte. E, digo e repito, quanto antes a gente resolver toda essa história, muito melhor, sem a menor sombra de dúvida, porque se a situação ficar se arrastando por meses e meses e meses, talvez até mais de ano, vai acabar tendo reflexo direto nas finanças do Botafogo e, por consequência, também no âmbito esportivo,
que é aquilo que ninguém deseja. Pelo menos nós, torcedores, não queremos ver o Botafogo sangrar. O Textor ainda pediu cuidado com as notícias veiculadas, dizendo o seguinte: a especulação de terceiros, que têm suas próprias agendas, é contraproducente. Se não tiver uma fonte citada diretamente, simplesmente não acredite. Tanto a Eagle quanto a SAF Botafogo estão focadas na continuidade de uma temporada de sucesso em 2025. Essa parte aqui da temporada de sucesso deixou uma parte da torcida do Botafogo bem incomodada, porque não dá para dizer até então que a nossa temporada é uma temporada de sucesso. Não estamos garantidos na Copa do Brasil de 2026, perdemos a Supercopa, perdemos a Recopa. No Mundial de Clubes a gente consegue avançar num grupo que era considerado o grupo da morte, mas na sequência eliminados pelo Palmeiras. Então tem muita coisa aí para o Botafogo buscar ainda para fazer de 2025, no fim das contas, uma temporada de sucesso. Como de costume, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos de tudo isso. É um assunto que pode ser chato para a maioria da torcida, mas é extremamente relevante porque a gente está falando sobre o futuro do nosso time do coração. É ou não é verdade? Agora, saindo dessa temática, indo para o mercado da bola. Botafogo e Atlético Goianiense seguem negociando pelo Alix Vinícius, zagueiro de 25 anos de idade, com ótima estatura, tem ótimos números também na Série B. O Botafogo está precisando de um defensor. Porém, o presidente do Dragão não vai fazer jogo fácil, pelo contrário. Já deixou bem claro que queria receber à vista. O Botafogo aumentou a oferta, segundo o Globo, para 12 milhões de reais em vez de 10, diminuiu o número de parcelas dessa proposta e aí agora resta saber se o Atlético Goianiense vai considerar. Anteriormente, contudo, o presidente do Dragão havia dado uma declaração dizendo que não poderia vender por 1.000 parcelas, dando aquela exagerada, logicamente, mas tipo assim, não posso vender um atleta que é importante para receber a perder de vista. Eu preciso ter responsabilidade, eu preciso receber essa grana para poder reinvestir e trazer um outro reforço, pensando no bem da equipe, enfim. O Botafogo está confiante de que agora pode ter um desfecho positivo e a gente, claro, vai ter que aguardar. Fato é, o Botafogo precisa de um defensor. No momento estamos sem o Caio Pantaleão, estamos sem o Bastos. O David Ricardo, contudo, volta a ficar à disposição. A gente espera que esteja 100% recuperado, que tenha sido só um susto e que, de repente, nessa quinta-feira contra a LDU, ele possa nos ajudar. E por falar em Copa Libertadores, ontem tivemos uma terça daquelas de liberta, irmão. O Vélez eliminou o Fortaleza vencendo por 2-0. Renato Paiva começa a balançar no cargo lá no Leão do Pici. A gente não tem mais nada a ver com isso. É tchau pro Renato Paiva, 1, 2, 3, 4, 5, 5-0 que a gente colocou pra cima dele. Então, naturalmente, a gente só fica observando. O Vélez, que agora vai enfrentar o Racing. Olha, Racing e Peñarol protagonizaram um jogo muito bacana. Tava aqui fazendo o react de São Paulo e Atlético Nacional, mas de olho também na partida dos argentinos contra os uruguaios. E faltando 10 segundinhos para acabar o jogo, o Racing fez o 3-1 que garantiu a sua classificação sem a agonia dos pênaltis. Agonia essa que o São Paulo teve que passar, mas conseguiu superar a equipe colombiana do Atlético Nacional. Que, por sinal, tem que realmente olhar para o Cardone e falar: meu filho, tu pediu para fazer cagada e fez eco. Quero fazer uma cagada. Porra, pelo amor de Deus. O cara perde 2 pênaltis no jogo da ida. No jogo da volta, com o Atlético Nacional melhor, consegue fazer o gol numa cobrança de pênalti do Morelos. E aí, na comemoração, o Cardone expulso com o 2º cartão amarelo. Ou seja, se o Atlético Nacional não avançou para as quartas de final, pode colocar na conta do Cardona. O São Paulo agora, claro, aguarda o vencedor de LDU e Botafogo. Partida essa que vai acontecer nessa quinta-feira e o glorioso na altitude de Quito precisa fazer por onde. Não pode entrar em campo pensando em posso empatar, vou jogar com o regulamento embaixo do braço logo de cara. Isso não pode acontecer porque a gente sabe muito bem. Se você entrar pensando só em empatar, a chance de você perder aumenta consideravelmente. Então o Botafogo tem que ter muita concentração, muito foco, tem que estar muito ligado justamente para que possa buscar esse resultado e essa vaga. Lembrando, o Botafogo conseguindo essa classificação, assim esperamos, a gente vai jogar primeiro no Newton Santos contra o São Paulo e aí a decisão lá no Morumbis. Novamente, Botafogo e São Paulo podendo ficar frente a frente numas quartas de final de Copa Libertadores. Meus amigos, o caminho é esse, então que a gente consiga chegar lá.
Hoje, vale destacar, você vai ter Estudiantes e Cerro Porteño. A equipe argentina venceu o jogo da ida fora de casa por 1-0 com gol de pênalti já no fim do confronto. E o Flamengo vai visitar o Internacional. Flamengo que no Maracanã fez 1-0, também tem a vantagem do empate. Será que o Inter consegue aprontar para cima do Flamengo? Vou falar para vocês. Se o Flamengo for eliminado do lado de lá, eu acredito que o time que chegar na final do lado de cá da nossa chave, tomara o Botafogo, vai ser o favorito para vencer essa competição. Tomara que a gente faça a nossa parte, vamos torcer muito por isso e torceremos juntos, inclusive, porque na hora do confronto amanhã eu vou estar aqui fazendo o react, fazendo a transmissão, para a gente poder acompanhar juntos a emoção, né, dessa partida. E eu espero, claro, com vitória do Botafogo e gols do Botafogo, no plural. Gols do Botafogo, universo. Estou deixando bem claro para não ter dúvida, não é verdade? Fogão, o que você pensa sobre todos esses assuntos? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E lembre-se, na hora do almoço eu vou estar de volta. Por volta de 1h05 da tarde ali, chega mais aqui pra gente poder trocar aquela ideia. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!